Bom, partindo já para o conteúdo, nós vamos para a parte, né, conceitual para entender os fundamentos de PO, né, que é Programação Orientada a Objeto. Então, quando nós falamos de Programação Orientada a Objetos, nós lembramos logo de quê? De classes e objetos, né? Justamente esses itens aqui. Lembramos de classes e objetos. E aí, nós precisamos entender o que é, né, cada cada item desse, né. Pra entender o que é classe, precisamos entender o que é objeto. Então, classes é um modelo que define as características e comportamentos de um objeto. Então, características, quando nos referimos a características, podemos estar falando de atributos. E quando falamos de comportamentos, nós podemos estar nos referindo a métodos, tá? Isso na linguagem de programação. Então, a classe ela funciona como se fosse uma forma de bolo, né? Ela está ali pronta para moldar a, aquela função, aquela funcionalidade, né? Aquele objeto em si, melhor dizendo. Então, um exemplo de, de classe é um carro, uma pessoa, uma conta bancária e etc. Tá? Então, nós podemos, né, abstrair, tá? Fazer essa abstração do, do mundo real para estudar orientação a objetos. Já falando de objetos, nós temos aqui um conceito bem interessante, né? Que o objeto é uma instância de uma classe e o mesmo possui seus próprios valores e atributos, né? E pode realizar ações definidas pelos métodos da classe, que são as ações, os, os comportamentos. Então, os objetos eles representam entidades concretas ou abstratas do mundo real, como o exemplo acima, né? Que falamos do carro, da pessoa, da conta bancária e etc. Já partindo para a parte de métodos, podemos conceituar os métodos como as ações, né? Os comportamentos e um objeto ele pode realizar, representados por funções ou subrotinas definidas dentro de uma classe. Esses métodos eles podem acessar e modificar os atributos do objeto. Então, esses conceitos básicos, eles formam uma base da programação orientada a objetos e é a partir deles que outros princípios importantes são derivados, né, como o encapsulamento, a herança e o polimorfismo que nós vamos ver mais à frente. Então, nessa aula, né, ficamos mais com essa parte conceitual e depois nós vamos entender, né, o que cada parte dita aqui, né, dos outros princípios importantes como encapsulamento, herança e polimorfismo são, né, para vocês entenderem de fato com o que vamos trabalhar e podemos aplicar aí no nosso dia a dia.